Bem, vamos conversar agora com a professora Diane Andréia de Souza Fiala sobre a disciplina Sociologia das Organizações do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial do Centro Paula Souza. Bom, professora, tudo bem? Tudo bem. Então, nós já falamos aqui com o professor Rogério Tadeu da Silva sobre a disciplina Sociologia. Eu queria que a senhora desse para a gente a sua visão da disciplina, como é que a senhora pensa a disciplina, como é que ela se divide, para esclarecer os alunos sobre ela. Então, o que é? Por que é importante que um aluno que vai se formar em tecnólogo de gestão empresarial estude sociologia? Claro. É importante, acho que é uma pergunta muito interessante, quando a gente parte do seguinte princípio, né? Primeiro, é importante a gente esclarecer a disciplina sociologia. Então, o que é a sociologia, de onde ela vem? Isso é muito importante para o aluno de tecnologia, por quê? Primeiro porque essa disciplina, se a gente analisar o histórico dela, ela entra na matriz curricular com a República, né? Mas ela sai novamente da matriz no período ditatorial, né? Então, se você fala no ensino básico. Correto. Então, se eu estou de 41, né, até 81, essa disciplina está fora da matriz curricular. E ela volta aos poucos, gradualmente, e acaba indo também para o ensino superior, novamente em 82, né? Então, aí a gente tem, isso deixa claro, por que será que a disciplina foi excluída justamente no período de governo ditatorial, né? Porque ela é uma disciplina que leva à reflexão, né? Então, no período ditatorial, de tanto se ouvir que quem, de repente, não era a favor ou quem não queria que o Brasil crescesse, eram aqueles que, de repente, da área de humanas. Então, a sociologia, ela é uma disciplina que está no contexto da área de humanas, né? É uma das ciências humanas. E justamente o contexto dela é estudar as sociedades humanas, né? E a sociedade, então, viria a ser esse grupo de pessoas que, na verdade, se unem por origem ou por leis, mas nem quem sempre tem uma opinião formada ou concordam com uma única opinião. Então, as pessoas vão fazer essa análise, essa discussão, essa reflexão. Então, esse é um primeiro mito que a gente precisa quebrar no curso de tecnologia. Então, a disciplina de sociologia das organizações não é uma disciplina que vem para criticar a empresa, né, e o empresariado, muito pelo contrário, ela vem para fazer a análise dos grupos, né, e propor melhorias. Porque se a gente parar para analisar hoje no contexto empresarial, nós temos muitos materiais que são feitos baseados nas áreas, estudos da área, né, de história, psicologia, economia, administração, que são áreas importantes, todas elas têm a sua importância, mas há poucos estudos dentro da administração levando em consideração os aspectos sociológicos. Por que é importante isso? Porque a administração, ela é um organismo vivo, ela é formada por pessoas. Então, na verdade, o indivíduo, ele tem uma postura na sua individualidade, mas ele é influenciado pelo coletivo, né? Então, é importante que o aluno tenha, dentro do curso, os eixos principais dessa área dentro da sociologia, que é a sociologia das organizações, que vai estudar o quê? As organizações num todo, né? E como que elas estão interagindo nesses espaços que elas ocupam no mundo ou no país em que a empresa está lá instalada. Quer dizer, você faz primeiro, você dá uma história, você diz o que é sociologia, o objetivo da sociologia, você fala sobre o estudo mesmo da sociedade? Claro, porque como é uma disciplina muito dinâmica, então ela está dividida em eixos principais, né? Então, logo no começo da disciplina, o aluno vai estudar o que é a sociologia, o trabalho, a relação do trabalho, a importância do trabalho na sociedade, né, nas sociedades antigas, na contemporânea. Depois disso, a gente começa a estudar, então, cultura. Né? E cultura é um tema muito amplo, principalmente quando a gente fala da cultura organizacional. Né? Então, a gente tem que dividir isso em eixos. Então, são várias unidades de aprendizagem destinadas a isso. Então, numa primeira área, a gente vai ver níveis, depois a gente vai ver tipos, depois dimensões de cultura organizacional, depois a gente vai estudar como que a cultura brasileira influencia no contexto das organizações aqui instaladas ou de origem brasileira, né? Porque querendo ou não, o brasileiro tem traços que são predominantes e estão dentro das organizações. Mesmo que uma organização internacional se instale aqui, vai ter que trabalhar com uma carinha brasileira. Claro, claro, né? Com aquele jeitinho brasileiro, né? Aquela coisa, que são traços culturais que vão se formando do
período de colonização, mistura de raças, credos, porque a cultura nada mais é do que isso, né? Ela vai se unindo, esse abstrato vai sendo construído e vai permeando as relações sociais. Quer dizer, o tecnólogo, então, estudando esses aspectos da sociedade e da sociologia das organizações, ele tem condições de influenciar ali dentro da organização dele, Claro. ou então fazer com que a organização dele influencie ou entenda melhor a sociedade. É isso? Isso. E outra, ele vai começar a visualizar a organização de um outro ponto de vista. Porque tem um assunto que a gente vai tratar, que isso já está no segundo eixo da disciplina, que são aspectos que acabam se interrelacionando com a cultura. Aí vem o poder, a ética, né? Então, o poder dentro da organização, como que esse poder acaba influenciando lideranças dentro do contexto empresarial, as ideologias, que é algo muito especial. A gente dá uma ênfase muito grande na ideologia, porque pode ser que para algum aluno seja a primeira vez que ele vai ter, de repente, contato com esse assunto. Então, a gente acaba focando dois polos principais da ideologia aí, que é a política e a econômica, e dando, na verdade, para o aluno embasamento para que ele comece nossa, olha só, a minha empresa impera nela tal ideologia, ou a alta administração da empresa segue idem a ideologia da nossa concorrente, ou de repente eu acabo pensando de uma forma diferenciada a partir da ideologia, identifico com quais dessas ideologias eu me dou melhor, ou que me simpatizo, né? Não precisa ser uma específica, mas eu acabo entendendo o contexto em que eu estou. Então, eu tenho a minha visão do indivíduo com as disciplinas que vão trabalhar, principalmente aspectos psicológicos, e eu acabo também tendo a visão do grupo em que eu estou inserido. A partir desse momento, eu vou ser um gestor melhor, porque eu já não vou pensar mais que, nossa, a minha empresa está aqui no Brasil e o pessoal é diferente do país de onde eu venho. Não, é que as pessoas são influenciadas pela cultura local ou pela cultura do país, e isso pode trazer tanto ameaças quanto oportunidades, depende do contexto e da análise que eu faço. Por isso que é importante para o aluno ter essa disciplina. Até porque o Centro Paula Souza, ele quer que o aluno, né, o tecnólogo formado na instituição, ele seja, na verdade, um profissional formado, com uma formação sólida, e seja um cidadão emancipado. Então, a sociologia também vai trazer para ele esses conhecimentos, né? Até porque ele vai pensar assim, puxa, agora como que eu vou agir quando eu penso em poder nas organizações, sabe? Como que eu vou tocar o tema de ética, sabe? Sim. Eu vou ter esse conhecimento do todo, estudo os principais autores da área, eu vou pensar, puxa, mas eu li isso, e agora como que eu vou agir, sabe? Como talvez eu tenha agido no passado, como eu nunca agi, eu vou me aproveitar de uma situação, ou eu vou levar em conta aquilo que eu estudei, aquilo que eu li. Esse é um contexto muito importante. Outra coisa que falta hoje em dia nas organizações é que muitas vezes você vê o aluno formado, que passou por uma série de testes e leituras, e quando chega na vida real, ele não aplica os conceitos. Então, a sociologia também traz para ele esse embasamento, né? E a gente vai tocar de assuntos muito delicados, porque como a disciplina é muito dinâmica, então a gente vai falar desde o princípio da sociologia até hoje os temas mais atuais, que a gente pega capital humano, capital social, empregabilidade, tipos de organizações como as cooperativas, né? O terceiro setor e a possibilidade de trabalho no terceiro setor. A gente ainda vai mais a fundo pegando o assunto da responsabilidade social, e como isso deveria ser tratado com ética, com seriedade, né? Que se faz necessário e muitas vezes a gente não vê presente no ambiente organizacional. Me ocorreu agora o seguinte, né? A sociologia é através dos estudos da sociologia que se fazem pesquisas de mercado, pesquisas para entender a sociedade. Quer dizer, um gestor teria que ter domínio sobre esse conhecimento, não é? Claro. E vocês vão entrar nesse aspecto? Isso, na verdade, em parte? A gente recupera um pouco desse assunto, mas, na verdade, ele vai ver ele em profundidade na disciplina Planejamento de Marketing, que é uma disciplina que vai ser um pouquinho, né, depois de Sociologia. A gente vai dar a pincelada e aí, quando chega a disciplina de Planejamento de Marketing, ele vai ver isso com propriedade.
A gente vai tocar dos assuntos específicos nessa outra disciplina, mas a gente dá, na verdade, os conhecimentos gerais para que depois ele possa transformar isso num questionário e analisar o contexto, o perfil do mercado em que ele atua. Exatamente, porque a empresa atua numa determinada sociedade, né? Claro. Você tem que estudar essa sociedade para poder oferecer a ela serviços, produtos, enfim. Não é isso? Correto, isso, total. O que mais, professora, que a gente pode dizer para os alunos do curso que eles vão aprender em sociologia? Então, outra coisa interessante também que vem influenciando, né, principalmente estudos de alguns autores da área que são citados na bibliografia básica, principalmente o tema do capital humano, como que ele é tratado hoje em dia nas organizações. Tá. Isso a gente dá para ele, na verdade, uma introdução para que depois ele possa aprofundar com leituras. A intenção de todo o conteúdo a gente faz a apresentação dos conteúdos teóricos e depois a gente traz, na verdade, contextos, leituras atuais, fatos de acontecimentos de empresa, para que ele possa entender como, de repente, pela falta de ter a visão sociológica, empresa tal passou por um problema, ou ainda a empresa identificou uma oportunidade, correto. Então, a ideia é sempre trabalhar com estudo de caso, leituras recentes, trabalhamos muito com artigos de jornal, de revista, para que o aluno possa se contextualizar, né? A ideia é que o aluno chegue no curso e ele identifique a disciplina de Sociologia das Organizações e, num primeiro momento, logo na primeira unidade, a gente apresenta para isso, para quebrar alguns mitos, né? O primeiro foi aquele que a gente comentou da crítica, né? E o segundo é que, na verdade, que ele vai fazer uso disso dentro da organização dele. Então, não é uma disciplina teórica, é uma disciplina dinâmica. Teórica, mas que dá para ele fundamento para ele trabalhar. Correto, justamente, porque ele vai precisar disso hoje em dia. E como se dá a disciplina assim? Tem alguma coisa que é diferente, o apoio ao aluno? Porque é um ensino à distância. Então, a gente fica pensando, como é que é? Eu vou estudar sozinho e tal. Como é que funciona isso? É diferente do presencial ou não? Na verdade, acho que assim, essa é a minha visão sobre a educação à distância. O aluno, ele precisa ter a sua disciplina. Por quê? Porque assim como nessa unidade de aprendizagem, nessa disciplina, Sociologia das Organizações, todas vão oferecer atividades para o aluno, o acompanhamento do tutor, que vai estar preparado para poder tirar as dúvidas do aluno. Então, o interessante desde a primeira unidade, que ele não fique com dúvidas. Então, se ele tem uma dúvida, ele tem que procurar o tutor, ele tem que esclarecer de primeiro momento. Não acumula dúvida. Não pode acumular. Outra, ele precisa manter as atividades dele em dia, né? E precisa das leituras. Por quê? Hoje em dia, principalmente quando a gente pensa na educação tecnológica, o que tem se discutido muito é que não adianta mais a gente ter o profissional do passado, quando a gente pensava Brasil, começo do século XX, que a educação profissional, na verdade, ela era voltada para setores e para aprender a fazer. Então, o aluno saía do curso de tecnologia sabendo uma tarefa. E hoje em dia a ideia já não é mais dar tarefa, porque a empresa não precisa mais dar tarefa, ele precisa do ser pensante, do polivalente. E isso só se dá com as leituras. Então, é importante mesmo que o aluno faça as leituras que são sugeridas, as complementares, né? E que ele pense que ele fazendo esses exercícios, ele tendo a disciplina dele durante o curso, né, de organizar o estudo, ele vai ser um profissional diferente por ter na grade do curso uma disciplina como Sociologia das Organizações. Tá certo. Bom, professora, obrigado e boa sorte. Imagina. Com a sua disciplina, hein? Agradeço. Muito obrigada.